Os 10 talentos. Isaac Segato. KCM Editora. Dedico esse livro a todos que estão fazendo alguma coisa pela primeira vez. Deus é o autor de todas as frases bonitas. Os homens apenas as repetem. Sinopse. Um milionário excêntrico decide doar 10 milhões de reais a 10 jovens calouros de universidades com a condição de se reunirem uma vez por mês para prestarem conta do dinheiro recebido. O que você faria com 1 milhão de reais? Cuidado, porque há um assassino apaixonado pela parábola dos 10 talentos, e ele está matando aquele que não sabe granjear o dinheiro. Capítulo 1. Antônio Marcos tinha 15 anos quando tomou uísque pela primeira vez. Foi durante o serviço, quando trabalhava como datilógrafo para um advogado na Avenida Marechal Rondon, em Ji-Paraná. O líquido desceu como fogo, garganta adentro, e ele quase o cuspiu fora. Sentiu os olhos zombeteiros da secretária que lhe oferecera a bebida. Gostou? Ela parecia pronta para explodir numa gargalhada. É bom. Ele se esforçou para responder. A garota se levantou e guardou a garrafa na estante. Depois levou os copos para a pia, onde mergulhou-os debaixo da água abundante da torneira, para em seguida guardá-los. Em cima da geladeira havia um calendário com a data do dia, 12 de abril de 1980. Quando voltou à sala onde o rapaz trabalhava, ela tinha uma expressão séria no rosto. Vou sair daqui, Tony. Vou-me embora dessa cidade. Ela disse, contornando a mesinha de trabalho dele e ficando em pé na porta, interrompendo parcialmente a claridade da luz da manhã. Ele tinha recomeçado a datilografar um memorando, mas parou para prestar atenção ao vulto bem delineado dela. Sentiu os hormônios testosterona fluírem desordenadamente. Por quê? Perguntou bobamente, esforçando-se para a voz sair segura e firme. Afinal, ele era um macho, e os machos tinham que estar no controle da situação. Arrumei um serviço melhor em Cuiabá, disse ela. Fico feliz por você. Ele olhou hipnotizado o perfil daquele corpo provocando-o e forçou o rosto a voltar para o papel na máquina. Percebeu que as mãos estavam úmidas e enxugou-as no tecido jeans da calça comprida. Quando eu chegar lá, vou te mandar meu endereço. Ela mudou a posição das pernas, ainda encostada no umbral da porta da frente. Talvez você me visite algum dia, depois que crescer. Está insinuando que sou uma criança? Ele disse. Ela se aproximou dele perigosamente e se inclinou, mostrando o início dos seios. Infelizmente, sim. Porém, é uma criança adorável. Tony piscou várias vezes. Uma ideia louca passou pela sua cabeça. Mas ela nunca poderia saber o que ele estava pensando. Na sala de aula, Antônio Marcos ouvia a voz entediada do professor. Vocês sabiam que o nosso estado de Rondônia já pertenceu a Mato Grosso? E que durante algum tempo foi considerado o Eldorado brasileiro? Com certeza, os seus pais vieram para cá em busca de terras férteis e melhores condições de vida. Levante a mão, todos vocês que não nasceram aqui. Antônio Marcos Maciel levantou a mão
junto com mais 4 colegas de classe. O bacharel em geografia contou-os com os olhos. 1, 2, 3, 4, 5. Pois bem, vocês são chamados de imigrantes. A garota atrás de Antônio Marcos cutucou a perna dele com o pé, fazendo-o olhar para trás. O que é? Ele perguntou. Ela desviou o olhar. Antônio Marcos voltou a prestar atenção na aula. Estava no último ano ginasial. Ia fazer magistério no ano seguinte e seguir a carreira de professor. Você está louco? Protestaram seus amigos quando souberam da intenção do rapaz. Vai ficar numa sala cheia de mulheres e passar o resto da vida ensinando moleques a escreverem seus nomes? Isso não é vida para você, Tony. Venha com a gente fazer o curso de técnico em contabilidade, disse outro deles, cuspindo saliva. Nesse curso nós não vamos estudar essa chatice de física e matemática. Só vamos trabalhar juros e porcentagens. E Antônio Marcos foi rodeado de rapazes, falando ao mesmo tempo, explicando as vantagens do curso que eles fariam. Foi assim que Antônio Marcos escolheu o curso errado, a carreira errada. Durante 3 anos aprendeu a abrir e fechar empresas. Criou balancetes, recolheu impostos, tudo teoricamente. Enquanto calculava lucros e prejuízos, imaginava se os outros colegas estavam tão decepcionados quanto ele. Tony terminou o curso em 1983. Poderia seguir a carreira de técnico em contabilidade, mas não o fez. Preferiu o exército. Achava bonitas as apresentações que ele via apenas na televisão, na época dos desfiles da independência. Antônio Marcos estava prestes a tomar outra atitude errada. Por que não se apresentou no ano passado? Perguntou o arrogante sargento na entrevista. Preferi terminar meu 2º grau primeiro, ele respondeu. Em janeiro do ano seguinte, todo o contingente se apresentou na praça, onde jazia estacionada meia dúzia de ônibus. Antônio Marcos e mais de 200 rapazes embarcaram em ruidosa festa. Um tenente, à frente do ônibus de Tony, levantou-se e desfilou no corredor, gritando: Não haverá paradas fora do almoço ou jantar. A partir de agora, vocês são propriedades do EB. Obedeçam ou morrerão. Assim que saíram do perímetro urbano, a agitação tomou os mais afoitos. Queremos ir ao banheiro! Começaram a reclamar vários rapazes e Antônio Marcos aderiu aos protestos. O tenente levantou-se de novo e gritou: Coloquem seus insignificantes pênis nas janelas e façam a festa. Nós não vamos parar. Estupefatos, vários rapazes abriram a boca para revidar, mas a frase seguinte do oficial não deixou sombras de dúvidas. Não abram mais a boca, abram apenas as braguilhas. Foi horrível urinar daquele jeito. Os movimentos do ônibus interrompiam o jato e fizeram o rapaz molhar o vidro da janela e a própria calça. Os que estavam do lado da estrada foram obrigados a molhar alguns veículos que passavam em sentido contrário. Um motorista que tivera a intenção de ultrapassar o ônibus ficou horrorizado com aquele comportamento no mínimo estranho e esperou até cessar a chuva de urina. Quando ele fez a ultrapassagem, olhou os escandalosos ocupantes do ônibus, mas eis que agora eles estavam comportados, inocentes como quaisquer passageiros. Capítulo 2. O asfalto da BR-364, que liga Cuiabá a Porto Velho, foi concluído em 1985. Entre os milhares de homens que participaram da façanha estava o soldado Antônio Marcos. Seu sonho era fazer carreira, comandar um quartel, estar no topo, influenciar pessoas, mudar o destino delas. Mas o ano se passou e ele não comandou ninguém, não esteve em topo algum,
não mudou o destino de ninguém. Tampouco um simples cão foi comandado por ele. Não chegara a ser sargento e sequer galgou o simples degrau de monitor de equipe. A única coisa que ele conseguiu foi se transformar de recruta a soldado, mas isso foi via de regra. Todos os recrutas são convertidos em soldados no dia 25 de agosto, após uma cerimônia espetacular, que os militares chamam de entrega da boina. Depois disso, os soldados voltam à rotina do trabalho. Antônio Marcos estava em mais uma dessas rotinas. Metido num calção verde e camiseta quase branca, estava com a equipe do sargento Penha, demarcando os últimos trechos de terraplanagem a 30 quilômetros de Porto Velho. Uma sirene emitiu o sinal do rancho e ele entrou na fila do almoço. Com a marmita cheia na mão, Antônio se afastou do restante dos companheiros à procura de um lugar agradável que o acolhesse e aos seus sonhos. Enquanto almoçava, fazia planos para o futuro. O exército estava por demais decepcionante. O glamour que ele via na televisão parecia existir somente na telinha. A realidade era outra. Ele precisava correr ao encontro do objeto dos seus sonhos o mais rápido possível. Precisava fazer alguma coisa, montar alguma coisa. Decidiu abrir uma empresa. Já fizera isso teoricamente muitas vezes. Agora o faria na prática. Seria um homem de negócios, um empresário de sucesso. Seria alguém. Dizem que todo o cosmo conspira para cumprir os desejos humanos. Quando Antônio Marcos se virou para limpar a marmita com algumas folhas felpudas, um brilho chamou sua atenção. Foi como um filhote tímido de um raio que durou apenas um instante, mas permaneceu gravado na retina do rapaz pelo resto da sua existência. Ele se aproximou mais e não acreditou em seus olhos. Ali estava o milagre que o levaria às alturas. Debaixo da raiz de uma grande árvore recentemente arrancada da terra por um trator, o rapaz percebeu uma pequena pasta de couro apodrecida, deixando escapar seu segredo. Bastava cavar com as mãos a terra fofa. Olhando ao redor e sempre pronto a esconder de novo aquele tesouro, agachou-se, escondido dos companheiros, e, fingindo brincar com insetos, ele recolheu 43 diamantes e guardou-os tranquilamente na marmita. A cada barulhinho que eles faziam ao se acomodar no seu novo esconderijo, o coração de Antônio Marcos batia descompassadamente. Foi então que tudo começou, e bem mais tarde, Antônio ainda não sabia se aquele presente era uma bênção ou uma maldição. Capítulo 3. Manaus, setembro de 1990. Uma caminhoneta vermelha furou o sinal de um cruzamento e Antônio Marcos, ao volante, sorriu ao ouvir uma imprecação e o som estridente de uma frenagem. Ele adorava fazer aquilo. Odiava motoristas morosos, semáforos, retornos, placas, guardas e tudo que lembrava leis de trânsito. Nesse dia, ele estava com uma pressa desmedida, mas foi obrigado a parar logo à frente, atrás de uma pequena multidão em passeata. Sentiu uma vontade louca de abrir caminho à força, como fazia no meio do seu gado, e já ia avançando a caminhoneta quando o olhar de um policial o fez mudar de ideia. Antônio sorriu, sem graça, e aproveitou para se olhar no retrovisor. Viu um rosto quase bonito, com grossas sobrancelhas e olhar penetrante como gelo. A barba estava por fazer. Aos 24 anos, Antônio era um homem realizado, pelo menos financeiramente. Hoje é seu aniversário, amigão. Ele falou para a imagem no espelho. Parabéns! Se você fosse uma pessoa legal, estaria cercado por muitos amigos e belas mulheres, prontos para devorarem o seu dinheiro.
Com as duas mãos no volante, ele aguardou ansiosamente a hoste humana abandonar a rua, com todas aquelas pessoas entrando no imenso terreno baldio, onde provavelmente alguém faria um discurso. Ainda havia alguns retardatários na pista, e o policial esperou pacientemente até que o último deles estivesse em segurança na calçada para liberar o trânsito. Um diplomata preto encostou ao lado da caminhoneta, o motor roncando, provocante, a ambos os veículos sedentos por engolirem a pista. Você deve ser o panaca que eu fechei lá atrás, murmurou o rapaz pisando no acelerador até embaixo. Um ronco ensurdecedor possuiu os ouvidos dos pedestres, sendo seguido por outro ronco em outra dissonância. Os dois veículos arrancaram como bólidos em direção à frente. O diplomata ganhou a dianteira assim que percorreram 100 metros e, inesperadamente, fechou a caminhoneta. Antônio Marcos não freou e bateu de propósito no meio da porta direita do desafiante, causando um enorme estrondo. Os dois carros pararam, com os motores funcionando, e o motorista do veículo menor desceu com um revólver na mão. Antônio estava debruçado no volante quando ele abriu a porta da caminhoneta com violência e gritou: "Saia para fora, safado!" O rapaz levantou o rosto e tirou a mão para fora, já atirando. Não parou de puxar o gatilho da automática, enquanto o corpo não caiu ao chão, 8 metros à frente, empurrado pelos projéteis. O atirador engatou a marcha a ré e manobrou, contornando o veículo à sua frente, deixando no local um corpo caído. Olhou para o retrovisor interno, dentro dos olhos frios na imagem, e pensou: ele merecia morrer. Sair para fora é um pleonasmo imperdoável. Aquele incidente era o sinal para mudar de cidade de novo. Belém do Pará, dezembro de 1990. Alessandra Pereira estava examinando o processo de Antônio Marcos Maciel. Ele entrara com uma ação contra o banco em que ela trabalhava, alegando que fora prejudicado pela morosidade da agência em liberar certa quantia de dinheiro, fazendo-o perder um grande investimento. Alessandra marcou uma entrevista com ele. Ele entrou na sala dela com passos decididos e deixando a porta aberta. Não tenho tempo para baboseiras. Conversas fiadas me deixam com sangue quente, ele falou. Estacou abruptamente, encarando Alessandra. Obviamente não esperava ser atendido por uma mulher tão jovem e bonita. Sente-se, Sr. Antônio. Vamos conversar com calma, disse ela. Você é a secretária do advogado que vai me atender? Sou a advogada que vai atendê-lo. Ele a examinou descaradamente. Você é muito bonita. É solteira? Sou casada, Sr. Antônio. E, por favor, vamos nos ater ao caso em questão. Quero propor-lhe um acordo. Depois que o senhor estiver no Rio de Janeiro, ligue para mim que eu vou... Ele a interrompeu. Venha comigo para o Rio, boneca. E eu prometo que vais conhecer um homem de verdade. Dentro de poucos dias não se lembrará mais do seu marido. Ela ficou rubra. Você é um idiota, Sr. Antônio. Por favor, retire-se. Ele olhou para ela com os olhos abertos. E o meu processo? Outro advogado vai trabalhar nele. Agora saia, por favor. Ele olhou demoradamente para ela. Depois levantou-se e saiu para a rua. Parou em frente a uma banca de jornais. Olhou distraidamente a notícia de mais uma apreensão de drogas em Ananindeua. Comprou o jornal. Enquanto caminhava e lia a matéria, uma ideia fixa tomou conta da sua mente desde então. Ia se tornar um traficante de drogas. Antônio nunca tivera sorte com as mulheres. Não tinha amigos desde que achara os diamantes que tinham mudado sua vida. Como tinha sido fácil cavar com as mãos
onde aquela árvore gigantesca havia sido derrubada por um trator D8 e suas raízes revelaram o segredo que o levara às alturas. Ali estava o milagre que ele nunca imaginara ser merecedor. Como fora angustiante para ele recolher 43 brilhantes e guardá-los na marmita, escondido dos demais soldados, perigosamente perto dele. Até hoje, o rapaz não acreditava que não havia sido visto por ninguém. Enquanto o rapaz passeava de um lado para outro, nervoso, imaginava um pirata escondendo o seu tesouro e desenhando um mapa com um enorme X ao lado de uma árvore. Ou um rico fazendeiro sem herdeiros, ou um ladrão de bancos, ou um extraterrestre, ou um fantasma, não importava quem, o importante era que o seu tesouro agora era seu, e ele precisava sair do exército o mais rápido possível. O que a princípio parecia uma bênção se transformara numa maldição. Antônio Marcos nunca mais fora o mesmo homem. Vivia sempre em conflito consigo mesmo e com qualquer que tentava se aproximar dele. Desconfiava de tudo e de todos. Eles queriam seu dinheiro e não a sua amizade. As mulheres queriam seu dinheiro e não o seu amor. Prova disso era aquela morena exuberante que conhecera há 2 anos atrás. Fora no aeroporto. Ele a abordou enquanto tomavam café com creme. Conversaram coisas fúteis, contaram piadas um para o outro, riram de si mesmo, riram da vida e da morte. Num momento mágico, ela perguntou: "É verdade que os homens são mais vaidosos que as mulheres?" Ele a encarou sério. "Quem te falou isso?" "Por que vocês não admitem?" Ela riu. Jantaram juntos, dançaram, riram de novo, se apaixonaram. "Acredita em amor à primeira vista?" Ela perguntou. "Acredito em amor à primeira mordida." Ele sorriu com malícia. Foram ao cinema. A história era de um moço que partira para a guerra, enquanto a noiva ficava esperando suas cartas. Quando o filme chegou ao fim, saíram abraçados. "É verdade que vocês disfarçam as lágrimas quando se emocionam com o filme?" "Vamos para a minha casa?" Ele desconversou. "O que você vai fazer comigo?" "Adivinha." Passaram a noite juntos. Ela esperou pacientemente pelo sono profundo de Antônio Marcos e olhou as joias que tirara dele. "Você vai ficar mais à vontade sem essas coisas," dissera. Antes de o sol nascer, ela abriu a porta devagar e sumiu na escuridão da noite. Ele acordou sozinho e uma intuição o fez correr para a carteira. Como previu, estava vazia. Entre imprecações, um revoltado Antônio jurou nunca mais ser gentil com uma mulher e desse dia em diante começou a tratá-las como mercadorias à venda. O próximo passo foi apagar de seu rosto todos os vestígios de felicidade. Capítulo 4. Cuiabá, 1994. Um garoto estava escorado na parede de uma casa de esquina. As ruas recém-abertas do bairro Osmar Cabral já eram conhecidas dele. Conhecia todos os moradores e a todos pedia um pedaço de pão ou uma fruta. Não incomodava ninguém. Nunca furtou nada, e se por acaso achasse alguma coisa na rua, ele a entregava ao primeiro transeunte que passava. Era bem recebido em várias casas, mas sua preferida estava na Rua 10, onde ele procurava desculpas para entrar. O motivo se chamava Emily, uma pequena magricela de 10 anos de idade. "Você estuda?" Ela perguntou no primeiro dia em que o viu. "Claro," ele mentiu. "Estou na 6ª série." "Mentiroso!" Ela virou as costas para ele, mas ficou imóvel, sem sair de perto. "Como é seu nome?" "O meu é Lívio." "Eu não tenho nome." E ela continuava de costas. "Como sabe que eu menti?" perguntou ele.
Porque somos do mesmo tamanho e eu estou na 2ª série. Como você pode estar na 6ª? Desculpa, eu não estudo. Não tenho pais que me fazem ir à escola. Eu moro com uma tia que não gosta de mim, não me dá comida, não cuida de mim. Ela se virou com os olhos úmidos. Me prometa uma coisa, pediu. O quê? Eu quero que você estude. Meu pai pode te ajudar. Mas Lívio não estudou, nem naquele ano, nem no seguinte. Quando Emily cobrava a promessa dele, respondia simplesmente: não tenho dinheiro para comprar cadernos. Bobão. E ela virava as costas, jogando os cabelos. Lívio mudou seu comportamento no dia em que os pais de Emily levaram-no a um concerto. Nesse dia mágico, ele tirou a sujeira das unhas, tomou um banho decente e colocou a sua melhor roupa. Era uma calça de brim surrada, outrora marrom. O garoto se apaixonou instantaneamente pela música. Os acordes musicais encheram sua alma de felicidade. Decidiu que ia ser músico e foi para a escola. Rio de Janeiro, 1995. Antônio Marcos tinha uma remessa para entregar no Morro do Turano e para isso precisava de um contato no bairro Campo Grande. Estacionou a caminhoneta em frente a uma lanchonete e caminhou para um orelhão, se dispondo a esperar. Enquanto fingia telefonar, prestou atenção a um homem que esbravejava muito, sozinho, próximo a um cruzamento movimentado. Antônio demorou em perceber que era uma pregação. Então aquele homem rico, aquele mancebo rico, respondeu ao mestre: se eu quiser a salvação, terei que dividir a minha fortuna? Preciso dar tudo o que eu tenho aos pobres? Sim, respondeu o mestre, e depois me seguirás e terás a vida eterna. Então, prezados ouvintes, aquele moço rico se afastou do Senhor, porque ele tinha muitos bens e não queria se privar deles. Diante de tal comportamento, o Filho de Deus pregou aos seus ouvintes estas palavras: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Antônio Marcos conjeturou a sua entrada no céu. Nunca tinha pensado nisso, mas, segundo o pregador, era muito simples. Bastava ele distribuir a sua fortuna entre os pobres. De repente, ele não sabia se queria ir para o céu. Ele não tinha filhos, portanto, não havia herdeiros. Morreria sem deixar um sobrenome? Era cedo demais para pensar nisso. Absorto em seus pensamentos, não viu quando um homem com uma gravata na mão bateu de leve com os nós dos dedos no orelhão por cima da sua cabeça. Marcos olhou para ele. Era o homem da pregação. A camisa estava ensopada de suor. 1º de abril? O pregador parecia apressado. Antônio Marcos respondeu: 1º de abril rima com o homem do rio. O pregador se virou e deu 2 passos. Me acompanhe, por favor. E eles começaram a andar e logo uma Kombi branca se emparelhou com eles. Vamos, suba, ele ordenou. Sentaram-se espremidos no banco da frente e Antônio Marcos tentou em vão não tocar no homem molhado. Como foi dessa vez? Perguntou o falso pregador. Antônio Marcos, olhando o trânsito, respondeu: carregamos um caminhão de madeiras e escondemos a droga em um morão oco e avisamos a polícia. O homem molhado de suor sorriu. E eles morderam a isca pelo jeito. O boi de piranha sempre funciona. Antônio olhou para ele. Sim, nós passamos tranquilamente com uma carga 100 vezes maior. E o motorista entrou na conversa e sem subornos dessa vez. Você faz sempre assim? Antônio fez que não entendeu. E o motorista do veículo estava seguindo outro caminho. Por que não estamos indo para o morro?
O falso pregador falou: vamos dar uma passadinha num amigo primeiro. Antônio Marcos pressionou a arma que levava no coldre de ombro. Esperou pacientemente a Kombi se enveredar pelas ruas estreitas e afinal chegaram a uma casa com aparência de abandonada, onde um portão foi aberto por controle remoto, permitindo a introdução do veículo por um corredor estreito até o fundo da casa. Havia uma piscina e algumas goiabeiras no quintal. Os 3 homens entraram pela porta dos fundos. No outro dia, quando uma funcionária doméstica chegava para mais um dia de trabalho, encontrou 2 cadáveres no quintal. Ela entrou gritando na casa. Antes de vomitar, ligou para a polícia. Capítulo 5. Cuiabá, 1996. Lívio utilizava cadernos usados. Ele aproveitava as folhas que estavam escritas a lápis, apagando as palavras, e jogava fora as que estavam escritas a caneta. Pedia pedaços de lápis que os alunos não queriam mais. Nunca tinha uniforme. Todo começo de ano era uma luta para entrar na escola, pois o guarda sempre era novato e não o conhecia. Precisava vir alguém da diretoria liberar a entrada dele. Desse modo, ele sempre perdia a primeira aula. Raramente lanchava no recreio e nunca tomou um refrigerante sozinho. Por outro lado, nunca tirou uma nota vermelha. Era sempre o melhor aluno da sala. Graças à sua inteligência acurada, ele conseguiu chamar a atenção da diretora. Um dia ela o convocou na sua sala. Lívio, você está muito atrasado. Vamos fazer alguns testes de aptidão em você e colocá-lo alguns anos à frente, junto com os alunos da sua idade. E foi assim que Lívio recuperou o tempo perdido. Ainda continuava nas ruas, conheceu meninos e meninas nas mesmas condições que ele. Ofereciam-lhe cigarros, drogas, bebida, mas ele gentilmente recusava. Já experimentei e me faz mal. Mentia para não ofender ninguém. Era perigoso ter um inimigo por perto. Quando completou 12 anos de idade, ganhou um violão velho, feito à mão, sem marca. Aprendeu a tocá-lo sozinho, olhando os outros tocarem. Em pouco tempo sabia todas as posições. Aprendeu solar o milionário e o abismo de rosas. Aprendeu todos os tons maiores, menores e dissonantes. Aprendeu consertar violões velhos. Ganhou livros de teoria musical e devorou-os um por um. Leu Luísa Maria Priori uma porção de vezes. Estudou vários métodos clássicos e populares. Dedilhava toda e qualquer partitura que lhe caía às mãos. O livro Música para a Juventude era um dos seus preferidos. Esse método não é de outro instrumento? Perguntavam. Meu Chopin não sabe disso, ele respondia. Chopin era o apelido do seu violão velho. Aprendeu a frequentar lugares onde havia músicos que lhe cediam seus instrumentos, inebriados pela paixão que só os artistas entendem. Um ano depois ele tocava piano, flauta, contrabaixo, violino e outros instrumentos. Não teve tempo para brigas de rua. Um dia vou montar uma orquestra para mim, dizia. No seu 15º aniversário, Lívio arrumou seu primeiro emprego numa autoescola. Com o dinheiro do primeiro pagamento, comprou um violão novinho. Por que não comprou roupas? Você está andando quase pelado, reclamou a tia, furiosa com ele. Esqueci, mês que vem eu compro. No mês seguinte, ele comprou um clarinete usado, em si bemol. Lívio era um rapagão alto e magro, desprovido de atrativos. Por isso se esforçava em ser simpático, para compensar a falta de beleza. Todos os dias ele via Emily na escola e se apaixonava cada vez mais por ela. Todos os anos ele a presenteava no dia do seu aniversário. Uma vez por semana ele ligava para ela. E todas as vezes ele falava de música. Você podia aprender piano, é super legal. Você me ensina? Um dia ela perguntou. Claro, será um prazer. Ele sentiu que seu coração ia estourar de felicidade.
Mas ela foi embora. Lívio ficou sabendo que ela fora morar em Brasília. Capítulo 6. Cuiabá, 2007. Um homem estava de pé na grama do pátio, próximo à sala onde estavam os alunos de engenharia civil. Eram os calouros que iniciavam o curso, cheios de sonhos e ambições. O homem procurou com um olhar uma jovem de cabelos longos que estava próxima à porta. Assim que a identificou, voltou 2 passos para trás e virou-se na direção da saída. Havia escolhido mais uma. Quando a moça atravessou o corredor do último pavimento e rumou na direção do ponto de ônibus, ele a interpelou. Estava bem vestido, com uma calça bege e uma camiseta branca que ela reconheceu como caríssimas. O rosto era sério, bem barbeado, os cabelos bem cortados. A moça gostou do perfume dele. Devia ter uns 40 anos. Com licença, senhorita. Pode me conceder alguns minutos? Pois não. Ela parou e encarou-o, cautelosa. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. O que você faria com R$1 milhão? Ela franziu o senho. Que tipo de pergunta é essa? O homem tentou sorrir. Eu tive a ideia de escolher 10 talentosos jovens. Com licença, eu estou com pressa. Ela o interrompeu e fez menção de afastar-se dele. Perdão, eu me expressei mal. O homem parecia desajeitado. Eu quero te dar R$1 milhão. Eu tenho um ônibus para pegar, tá bem? Me dá licença. E recomeçou a andar, apertando o passo. O homem ficou ali, parado, boquiaberto, e se dirigiu ao primeiro aluno que passou por ele. Como é seu nome? O rapaz parou. Lívio. Por quê? Quer ganhar R$1 milhão? O homem perguntou. Claro. O que eu tenho que fazer? Matar o presidente? Um toque na porta, seguida de 2 batidas leves, fez o homem levantar a cabeça, sonolento. Antônio Marcos era um quarentão cercado de luxo e bom gosto, mas nessa manhã o dinheiro não parecia estar fazendo bem para ele. Pela aparência de seu rosto, tinha-se a impressão de que passara a noite sem dormir. Entre! A porta se abriu e um grandalhão entrou por ela. Sem dizer nada, ele se aproximou do homem sonolento. Se ele tivesse a capacidade de ler pensamentos, iria estranhar que o seu chefe estava pensando agora. Preciso fazer alguma coisa com esse maldito dinheiro. O patrão esticou as pernas para espantar o cansaço. Quero que você me arrume alguns jovens, de preferência universitários. O atlético grandalhão se preparou para ouvir. Ele era assim, só ouvia. E para Antônio Marcos, essa qualidade era imprescindível. Meia hora depois, Antônio Marcos estava ligando para um sargento do Exército. Um ex-sargento do Exército. Você está pronto? Eles serão 10. 5 moços e 5 moças. Todos calouros de universidades. Uma única palavra saiu do telefone. Ok. Domingo, 8 horas da manhã. Um motoqueiro parou em frente a uma floricultura na Avenida Jacques Brunini. A garota que estava na garupa da moto soltou um gemido de desalento. Ah, tá fechada. Eles atendem, pois moram nos fundos, disse o motoqueiro descendo da moto. Os dois se aproximaram da grade lateral e o rapaz chamou em voz alta. Uma senhora de meia idade, com os cabelos em desalinho, apareceu. A garota fez um sinal quase imperceptível ao motoqueiro e voltou novamente para a moto estacionada. Remexeu na bolsa que deixara pendurada no guidão e sorrateiramente retirou de dentro dela um cheque, passando a olhá-lo como se estivesse diante de algo inacreditável. Alisou o papel cuidadosamente, com reverência, e guardou-o novamente na bolsa. Olhou o motoqueiro. Ele estava examinando os vasos de flores no interior da loja. A mulher havia desaparecido
e voltava agora com várias rosas na mão. O rapaz dentro e a moça fora da loja ficaram observando a mulher montar o buquê de rosas. A moça olhava, mas não via. Seus olhos perderam-se para além do colorido das flores, os pensamentos longe dali. Ela estava imaginando como iria gastar R$1 milhão que alguém tinha doado a ela a troco de nada.